Olá, estamos aqui de novo nessa nossa segunda aula. Dessa vez nós vamos falar sobre vidro garantido. Vidro garantido, que é uma coisa que gera muitas dúvidas nos consultores, gera dúvidas também nos associados. Nós vamos ter uma visão geral do que é o vidro garantido e aconselho você que trabalha com proteção veicular pesquisar certinho as regras de como funciona o vidro garantido na associação que você trabalha. Nós vamos dar uma olhada nas regras gerais, funcionamento. As regras elas são basicamente as mesmas, o que altera são pequenos pontos que nós vamos tratar com relação a isso durante o curso, beleza? Cobertura do vidro garantido. A cobertura do vidro garantido normalmente ela é para troca de para-brisa, faróis, retrovisores e lanternas. Algumas associações elas cobrem os 4 itens, outras associações não cobrem retrovisor, ela cobre apenas o para-brisa, o farol e a lanterna. Algumas outras associações ela cobre para-brisa, lanterna, retrovisor, farol e ainda adiciona algum extra, alguma coisinha extra. O interessante é que você analise certinho quais são os benefícios da cobertura do vidro garantido que a sua associação de proteção veicular oferta, ok? Para-brisa. Em caso de quebra do para-brisa, é só o associado entrar em contato com o setor responsável pelo vidro garantido. Normalmente, as associações de proteção veicular, elas têm atendimento separado para cada tipo de coisa. Algumas, o associado resolve tudo na assistência 24 horas no 0800. Mas, normalmente, não é assim que funciona. Eu acredito que 80% das associações ou mais trabalham com números de contato separados. Procure você estar ciente desses números, procure saber da sua associação, como é que o associado vai entrar em contato para resolver a questão da cobertura do vidro garantido. É pelo 0800? Tem um contato específico para isso? Já agenda o contato do vidro garantido no seu telefone, que quando o seu associado precisar, você já tem. Farol, em caso da quebra de um ou de mais faróis. Retrovisor, quando é coberto, em caso de quebra do retrovisor. E a questão das lanternas, que são as lanternas traseiras, no caso, em caso de quebra delas. Regras do vidro garantido. Normalmente, todas as associações de proteção veicular, elas têm um valor máximo por item que ela paga. Eu vou te dar um exemplo. Quebrou o para-brisa de uma caminhonete. Como que vai funcionar? Supondo que o valor máximo de pagamento por item seja de R$ 1.500. Vamos pegar aquele para-brisa, vamos fazer uma cotação, a associação vai fazer uma cotação, e o para-brisa ficou R$ 1.000. O associado vai pagar a cota de participação dele do vidro garantido e a associação vai pagar o restante. Tá, R$ 1.000. É menor do que os 1.500, que é o valor máximo que nós colocamos aí no nosso exemplo. Tá tudo certo, tudo resolvido. Agora vou te dar um exemplo de um para-brisa que custou R$ 2.000 e supondo que essa associação ela tenha uma cobertura de apenas R$ 1.500. Como vai funcionar? O associado vai pagar a cota de participação dele mais a diferença dos 1.500 para os 2.000, que seria mais R$ 500. Porque o valor máximo que a associação paga é de R$ 1.500 no caso de um item quebrado. Ou seja, você precisa de verificar no regimento da sua associação qual que é o valor máximo que é pago pela sua associação. 1.500, 2.000, se a cobertura é total, às vezes o vidro garantido da sua associação ela dá uma cobertura total, independente do valor do item. Entendeu? Então, veja sempre no regimento qual é a regra. Qual é a regra? Tem um valor máximo? Então, eu preciso de saber qual é esse valor máximo e se ele existe. Depois, nós temos uma segunda regra que é padrão. Essa é padrão. É a cota de participação. Lembra do que nós falamos na aula 01? Se você não assistiu à aula 01, ela está disponível no nosso EAD. É só você acessar seguroeprotegido.com.br/EAD.
A nossa primeira aula está lá no EAD, de forma totalmente gratuita. Cota de participação. Nós olhamos na primeira aula que é a mesma coisa que uma franquia. Só que nós não podemos confundir a cota de participação do vidro garantido com a cota de participação de colisão. São duas coisas diferentes. A cota de participação de uma colisão, ela pode ser de 3%, 4%, 5% do valor da tabela FIP, 10%, dependendo da associação. Aqui nós estamos falando da cota de participação do vidro garantido. E a cota de participação do vidro garantido, dependendo de uma associação para outra, ela pode variar de 20% até 50%. Na associação que eu trabalho hoje, por exemplo, é 25% a cota de participação do vidro garantido. Lembra o exemplo que nós demos do vidro de R$1.000? Então, se o vidro fosse R$1.000, ele estaria dentro do item do valor máximo, então pagaria os R$1.000 normal. O meu associado, que faz parte da minha carteira, ele vai pagar 25% desse valor. Então, o meu associado ele vai pagar R$250 de cota de participação do vidro garantido. E a minha associação paga os outros 75%. Isso aqui é muito importante você estar ciente dessas cotas de participações e dessas regras, porque normalmente você consegue finalizar e matar ali uma adesão, fazer um fechamento de uma adesão com relação a um concorrente seu nessas regras. Uma outra coisa que você precisa de verificar é o limite de indenização que a sua associação tem. Normalmente, as associações elas colocam, por exemplo, um limite de indenização uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada ano. Estamos falando do vidro garantido. Por exemplo, quebrou um para-brisa. O seu associado vai lá, faz a solicitação do vidro garantido, paga a cota de participação dele, é feita a troca do vidro garantido, e aí depois ele tem um prazo para que ele possa solicitar uma nova troca do para-brisa. Supondo que ele trocou hoje o para-brisa, pagou a cota, tudo certinho e tal, foi lá, trocou, rapidez excepcional, ficou super feliz e foi viajar, rodar 200 quilômetros, foi visitar um parente na cidade do lado. E nessa ida, um caminhão jogou uma pedra no para-brisa dele e quebrou de novo o para-brisa. Ele não tem cobertura, tá? Normalmente ele não tem cobertura, por causa do limite de indenização. Ele já usou uma cobertura do vidro garantido uma vez dentro daquele limite. É necessário que você analise qual que é esse limite. Normalmente essas regras elas estão totalmente detalhadas dentro do regimento interno de uma associação. Você analisa qual que é esse limite da indenização do vidro garantido para que você possa saber e estar conversando com o seu associado. Limite de indenização não é uma coisa necessária de você falar para o associado na hora de uma consultoria para fechar uma adesão com ele, tá bem? Mas são situações e são informações que são importantíssimos você, como consultor de proteção veicular, saber, estar ciente para que caso algum associado seu pergunte essa informação, você tenha ela na ponta da língua e não tenha que ficar correndo atrás da informação. Como que funciona normalmente o processo para solicitar o vidro garantido? O associado ele vai fazer a abertura da solicitação direto no atendimento da proteção veicular. Se é via 0800, via 0800. Se é via um outro número de telefone celular, ou WhatsApp, ou telefone, você vai ter esse contato do setor de vidro garantido da sua associação para passar para o seu associado. Algumas associações permitem com que as regionais façam essa abertura diretamente no sistema. Se a sua regional permite, é até melhor, porque você mesmo já faz a inserção da solicitação direto dentro do sistema e a matriz já recebe naquele momento imediato a solicitação do seu associado. Depois da abertura feita, o setor de vidro garantido vai fazer as cotações, vai fazer as verificações, se aquele associado realmente tem condições de ser aprovado para o vidro garantido, vai encontrar um local mais próximo dele, ou um parceiro que já exista naquela localidade, para fazer a troca do vidro garantido. Aí nós vamos para o passo 2, que aí ele vai ser aprovado
e vai ser informado em qual empresa que ele vai fazer a troca. E aí ele já recebe, normalmente, o boleto da cota de participação. Isso aqui é uma regrinha que varia de associação para associação. Ele pode receber o boleto para fazer o pagamento antes da troca do item, ou, dependendo da associação, ela pode mandar a cota de participação desse associado junto com a mensalidade do próximo mês. É importante que você também conheça essa parte e esse funcionamento dentro da sua associação, para que você possa explicar para o seu associado como é que vai funcionar. Olha, tá tudo certo, o senhor vai lá fazer a troca, não se preocupa, no próximo mês vai vir a sua cota de participação junto com a sua mensalidade. Até porque, se a cota de participação vem junto com a mensalidade e você não passa essa informação para o seu associado, quando ele receber a mensalidade e tiver lá a cota de participação junto, ele vai no seu escritório com certeza, ou vai te ligar para brigar com você que a mensalidade subiu, que a mensalidade está muito alta, que bababá, por que está cobrando? Então é importante que você saiba para que você possa passar essa informação para o seu associado. Após isso, instalação. Após a confirmação do pagamento ou da autorização, é feita e agendada a instalação da nova peça no veículo. O seu associado vai se dirigir até a empresa indicada pela associação, vai fazer a troca do item e sair feliz da vida com o para-brisa, com a lanterna ou com um farol novo, resolvido mais um problema na vida dele. Atenção a não coberturas. Por exemplo, farol amarelado. O associado chega, você vai fazer a vistoria do veículo dele na adesão. Se o farol está amarelado, você já tem que informar ele. Falar, olha, caso você tente fazer uma troca do vidro garantido por farol amarelado, normalmente as associações de proteção veicular não cobrem, tá? Vidro amarelado. A não ser que ele tenha um acidente e quebre esse farol e precise trocar o farol por quebra. Aí é outra coisa. Mas o associado pedir a troca simplesmente porque o farol dele está amarelo, eu não conheço ainda uma associação que faça esse serviço. Outra coisa é o farol ou a lanterna, ou o para-brisa, que já esteja trincado ou quebrado. É importante que quando você vá fazer a vistoria, que nós vamos ter uma aula mais para frente sobre como fazer a vistoria lá dentro do visto, ou dentro de algum outro aplicativo que a sua associação utilize, é importante que você informe se ele tem vidro, farol, ou para-brisa, ou uma lanterna, alguma coisa que esteja trincado ou quebrado. É importante que você coloque ali nas anotações da foto durante a vistoria. Justamente porque não tem essa cobertura. E aí você já informa ele naquele momento que aquele vidro está trincado, que a associação está ciente e que não haverá cobertura na hora dele fazer uma solicitação de uma troca por trincado. E uma outra situação é algumas coisas que já estão colocadas, que são itens extras e que estão adicionados no veículo, que não são cobertos, não são de responsabilidade da associação, e sim são responsabilidade do associado fazer a troca desses extras. Vou dar um exemplo. Quebrou o para-brisa e tinha uma tag de pedágio. Aquelas tags que quando você paga, você não tem que parar no pedágio para pagar, você passa direto. Não vai trocar. E normalmente aquela tag, quando você faz a retirada dela, ela quebra. É preciso trocar, preciso colocar uma nova. A associação ela não tem responsabilidade com relação à tag, ela tem responsabilidade com relação ao vidro. Ela vai trocar o vidro. Depois o seu associado precisa de correr atrás, de solicitar uma nova tag, e é uma responsabilidade dele essa tag. Outra coisa com relação a insulfilme. Quebrou um vidro e tinha insulfilme no vidro e o associado quer que coloque o insulfilme. Não, a cobertura ela é para o vidro, para o para-brisa, para o vidro traseiro. E o seu associado depois manda colocar esse insulfilme. Da mesma forma, adesivo. Adesivo de empresa, por exemplo, aqueles vidros traseiros todo adesivado, né? Empresa tal, compre tal por tanto, quebrou o vidro, foi feita a troca do vidro, vai colocar um vidro novo. Mas o adesivo que estava ali naquele item, ele é de responsabilidade do associado, entre outras coisas. Ou seja, resumindo, a associação vai colocar o item sempre no formato original. Sempre no formato original. Tenha isso em mente e você nunca vai ter problema com o seu associado.
Segue lá minha conta aberta, é @isaac.tavares com 2 S no final. Na minha conta aberta sempre tem algum conteúdo gratuito, como por exemplo esta aula que você está assistindo. E além do mais, você pode participar do nosso curso EAD, que tem todas as aulas completas. Já estão com mais de 30 aulas programadas para vocês sobre tudo de associação de proteção veicular, com o máximo de detalhes possível. Te espero lá. Valeu, tchau!